nós precisamos começar a olhar para a nossa vida com aquele óculos que vê detalhe dos detalhes. Olhar para a nossa casa, para a nossa família, com um olhar de gratidão. Com um olhar de agradecimento. E lutar para arrancar esse sentimento de insatisfação que muitas vezes tem estado dentro de muitos corações. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, neste momento. Senhor, nós estamos aqui, meu Deus, em mais uma oportunidade. Senhor, como é bom sabermos, meu Pai, que temos o Senhor. Como é bom sabermos que temos um Deus grande, um Deus temível, um Deus poderoso, que pode fazer todas as coisas e que não há nada difícil demais para o Senhor. Então eu quero te pedir, meu Pai, nesta tarde, que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, a cada coração. Senhor, que corações nessa tarde, meu Pai, possam ser quebrantados, que o Senhor possa colocar luz, meu Pai, nas nossas trevas, nos dando entendimento revelado, Senhor, da Tua palavra. E que possamos, meu Pai, ter o entendimento daquilo que realmente o Senhor quer de cada um de nós. Eu quero pedir, Senhor, conduza esta reunião. Vá de encontro, meu Pai, a cada mãe, a cada filho, Senhor. Senhor, e nos leva, meu Pai, a um entendimento revelado do que precisamos, meu Pai. Senhor, nós temos orado, meu Pai, o tempo todo, meu Pai, para que as famílias se levantem. Nós temos orado, Senhor, para que os pais ocupem os seus lugares, meu Pai, na condição de pais, meu Pai, na condição de sacerdotes, de mulheres sábias, de mulheres, meu Pai, prontas para conduzir a sua família, mulheres que se colocam, meu Pai, na brecha, mulheres que ocupam ali o seu lugar, que tomam a rédea, meu Pai, dos seus lares. Senhor, para homens, meu Pai, que verdadeiramente, meu Pai, se posicionam, meu Pai, porque homem de verdade muda o mundo, homens de verdade, meu Pai, transforma os seus lares, meu Deus. Então, meu Pai, eu quero te pedir nesse dia de hoje, que o Senhor possa ir de encontro a cada um. Senhor, fala conosco, meu Pai, começando por mim. Se há algo em mim também que precisa mudar, porque sempre tem, meu Pai, situações na nossa vida que precisam ser mudadas. Senhor, que o Senhor possa falar com cada um de nós, meu Pai. Abre o nosso entendimento. Senhor, nos dê uma visão clara da nossa vida, Senhor. Nos dê uma visão, meu Pai, das mudanças que o Senhor espera, meu Pai, de cada um de nós. Senhor, é tempo de mudanças, meu Pai. É tempo, meu Pai, de nós vivermos algo que nós nunca vivemos antes. É tempo de nós tocarmos, meu Pai, nas promessas do Senhor. E nós não vamos alcançar aquilo, Senhor, que estamos buscando, se nós não nos achegarmos onde o Senhor quer. Então eu te peço, meu Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrama da tua graça, do teu favor, que o Senhor se faça presente nos nossos corações. Desde já, Senhor, eu peço que o Senhor visita os lares, visita as famílias, Senhor, visita as nossas crianças, meu Pai, onde elas estiverem, guarda, meu Deus, as nossas crianças, livra, meu Pai, de todo mal, livra, Senhor, de más influências, livra, meu Pai, de abusos, de maus tratos, guarda a mente, Senhor, das nossas crianças, guarda a pureza, Senhor, das nossas crianças, guarda o coração, Senhor, e coloca o temor do Senhor sobre a vida de cada uma delas. Eu entrego, meu Pai, esta reunião nas tuas mãos, que não seja eu conduzindo, mas que o Senhor esteja à frente de tudo, falando em cada coração, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, você que está aqui. Mais uma casa firme. Nós estamos aí no propósito da mudança. Hoje, se eu não me engano, é o 10º dia, né, do propósito. E nós estamos aqui confiantes,
crendo que este ano, ele será literalmente o melhor ano da nossa vida até então. Nós temos uma convicção muito grande que o melhor o Senhor deixou para o final. E é como nós finalizamos que importa. Porque, de repente, você iniciou um ano até difícil. Às vezes você iniciou um mês desafiador. Mas nós continuamos crendo que o final, ele será e ele vai ser melhor do que o começo. Do que quando nós iniciamos. Do que quando ali, começou o ano, depois veio todo o ano, de repente até mesmo agora o mês de dezembro. Às vezes você entrou nesse mês de dezembro, no propósito da mudança, com o seu coração aflito. Porque situações estavam ali, problemas e dificuldades estavam ali. Mas você se manteve firme. Você não olhou para os problemas, você não olhou para as dificuldades, você continuou acreditando nas promessas. E as promessas, elas estão aguardando a cada um de nós. O Senhor, ele tem uma promessa para nós. Para cada promessa, a palavra diz que ele tem um sim e um amém. Então nós cremos nesse sim e nesse amém sobre cada promessa que ele fez para nós. E essa promessa pode ser para o seu filho, porque você quer que os seus filhos estejam na presença do Senhor. Às vezes você está buscando uma cura, uma libertação, uma restauração, uma mudança no seu casamento, uma mudança em você. Então para cada promessa, o Senhor, ele tem um sim e um amém. E é nisso que nós acreditamos, naquilo que o Senhor tem para nós, não naquilo que nós estamos vendo, porque a realidade, de repente, hoje, ela é dolorosa. Às vezes você olha para a direita, você olha para a esquerda, você olha para a sua casa, você olha para a sua família, para os seus filhos, você olha para você, para a sua saúde. Às vezes você está até debilitada, enfrentando uma situação ali na saúde, recebeu um diagnóstico. Às vezes o seu casamento, que você tem orado o tempo todo para uma restauração, ao invés de ter melhorado, as coisas parecem que pioraram. Mas esse não é o que o Senhor tem para você. Então nós vamos continuar crendo, nós vamos continuar confiando nas promessas e no sim e no amém que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus. O título da palavra de hoje é: a amargura afeta a essência. Tem vindo muitas palavras nos orientando sobre a amargura. A amargura é um sentimento de insatisfação, ressentimento ou decepção que pode afetar profundamente a essência de uma pessoa. Uma pessoa, ela pode ter o seu caráter, o seu humor, a sua forma de ser e de agir totalmente mudado e transformado pela essência, muitas vezes, de uma amargura. Por um sentimento de amargura, por algo que está ali dentro, trazendo a ela essa amargura, essas atitudes. E a amargura tem levado muitas pessoas a destruir sua casa, sua família, o ambiente em que trabalha, por ações e reações que acabam prejudicando aqueles que estão ao seu redor. Eu não sei se você já conviveu com pessoas, ou de repente você é esta pessoa, uma pessoa que ninguém quer estar perto. Tem pessoas que você tem o prazer de estar perto dela. Ela é uma pessoa alegre, ela é uma pessoa bem-humorada, ela é uma pessoa que está sempre de bem com a vida, ela é uma pessoa sorridente, feliz. Ela é uma pessoa que às vezes, ainda que situações dão errado ali do lado dela, ela é muito fácil para resolver aquela situação, ela resolve aquilo com uma agilidade, com uma alegria, com um jeito. E assim, é prazeroso você está do lado de pessoas assim. Para o amargurado, nada está bom. Tudo é difícil demais. Tudo para aquela pessoa que é amargurada, tudo é complicado. Ela é muito negativista. Tudo para ela não tem jeito, não vai dar certo.
Então ela é uma pessoa difícil de conviver. E infelizmente ela acaba afastando pessoas que estão ao redor dela. E no trabalho, de repente, é uma dificuldade para lidar com pessoas com esse tipo de humor. Porque uma pessoa amargurada, você nunca sabe como que vai estar o humor dela naquele dia. Tem dia que você para ela é linda, maravilhosa, a melhor pessoa de estar do lado. Só que tem dias que ela nem olha para você. Ela passa perto de você, malemar te fala um bom dia, malemar te cumprimenta, ou então ela só fica te apontando os defeitos, te criticando, reclamando. Essa é uma pessoa amargurada. Aí eu estou falando aqui, de repente, você está se identificando como uma pessoa assim. Né? Ai, pastora, realmente eu sou uma pessoa que o meu humor muda muito, eu sou uma pessoa que nada para mim tá bom, eu não aceito qualquer coisa, para mim tudo eu tenho que dar o meu palpite, tudo eu tenho que dar o meu ponto de vista. Isso é bom, dar o seu ponto de vista, falar, sim. Tem coisas que é importante. Só que tem coisas que já fogem daquilo que é normal. Você vê que aquilo é algo que está dentro dela, que para ela nada está bom. E essa amargura torna o ambiente um lugar pesado. Quantos maridos que não querem voltar para casa, porque sabe o que vai encontrar? E quantos filhos que preferem estar na casa de amigos, porque sabe que quando ele voltar para casa, ali vai ter brigas, vai ter julgamentos, vai ter cobranças, vai ter críticas. Eu me recordo que antes de eu conhecer Jesus, eu era uma pessoa amargurada. Eu era uma pessoa frustrada. Devido aos problemas que eu enfrentava, eu achava que tudo tinha que girar em torno de mim. Em torno de um filho doente que eu tinha, de um casamento derrotado que eu tinha. E eu era uma pessoa mal-humorada. E infelizmente eu afetava as pessoas que estavam mais próximos a mim e aquelas pessoas que estavam prontas para me ajudar. Você vê como que uma pessoa amargurada, ela afasta as pessoas? Por quê? Porque as pessoas que estão mais perto, que querem ajudar, ela critica, ela aponta, ela dá mal respostas, ela maltrata, ela ofende. E aí é onde ela começa a distanciar as pessoas que estão perto dela. E isso acontece muitas vezes no casamento, muitas vezes na vida dos filhos. Os filhos não querem estar perto. Por quê? Porque a mãe só critica, a mãe só aponta os defeitos, nada tá bom, tudo é motivo dela chamar atenção, dela brigar, dela apontar os defeitos, e ela muitas vezes vai distanciando, né? E isso tem sido assim, muito triste, quando nós atendemos principalmente os jovens, os adolescentes, até mesmo as crianças, que muitas vezes usam um termo assim para nós: mas a minha mãe não gosta de mim, mas o meu pai não gosta de mim. Por que ele não gosta? Porque tudo eles brigam comigo, tudo que eu falo eles me criticam, tudo que eu mostro para eles não dão atenção. Isso vai afetando muitas vezes o emocional das crianças, dos jovens. Assim, porque assim, uma pessoa ferida, uma pessoa amargurada, é uma pessoa que foi ferida lá atrás. É uma pessoa que teve um passado difícil. Às vezes não teve o carinho dos pais, não teve o apoio. Foi uma pessoa que às vezes sofreu algumas decepções. E hoje, ao invés dela trabalhar essa amargura, esse sentimento que está dentro dela, ela está transferindo esse sentimento, muitas vezes, para a sua geração. Para aquelas pessoas que estão ao redor dela, aquelas pessoas que ela deveria acolher, amar, cuidar. E sabe o que é mais difícil dizer, né? Não vou nem falar que é mais interessante.
É que muitos, por terem esses sentimentos, por agir desta maneira, têm deixado de desfrutar de momentos com a sua família. Têm deixado de viver bons momentos com a sua casa, de viver uma comunhão com os seus filhos. Eu falo sempre, eu tenho dito muito isso para as mãezinhas quando seus bebês nascem. Aproveite a cada oportunidade. Aproveite a cada momento ali com o seu bebê, porque são fases que passam muito rápido. Na mesma hora que você está vivendo aquele período onde o bebê acaba de nascer, que tem todo aquele processo das cólicas, das noites sem dormir, daqui a pouco eles já pegam um tamanho, já dormem sozinhos, quando começam a andar, já se tornam crianças independentes, querem andar sozinhos. Então assim, são fases que passam tudo muito rápido. E muitas pessoas não conseguem aproveitar esses momentos. Por quê? Porque aquilo que está dentro dela, a amargura da alma, a dor do passado, às vezes as frustrações, as decepções, o abandono que um dia ela sofreu lá atrás, ela não consegue superar. E ela não consegue quebrar esse sentimento, esses bloqueios, e acabam deixando de aproveitar a oportunidade que o Senhor está dando com a sua família. Sabe aquela situação assim, olha, eu já vi isso muitas vezes. Mulheres que têm meu Deus do céu, tem ali uma neura da limpeza, que para ela não pode cair um cisco no chão. Que quando entra dentro de casa tem que tirar o sapato. Porque eu acabei de limpar. Deixa o sapato para fora. Não tira nada do lugar. Não deixa a roupa fora do lugar. Não molha fora do box do banheiro. Sabe, coisas assim que, meu Deus, coisas que são insignificantes. E às vezes aqueles pequenos pontos acabam tirando a paz daquela família. Porque tem uma pessoa ali amargurada, neurótica, que só sabe criticar, apontar os defeitos. Ao invés dela ver aquilo como bênção, nós precisamos começar a olhar para a nossa vida com aquele óculos que vê detalhe dos detalhes. Olhar para a nossa casa, para a nossa família, com um olhar de gratidão. Com um olhar de agradecimento. E lutar para arrancar esse sentimento de insatisfação que muitas vezes tem estado dentro de muitos corações. A cada detalhe que a sua família, que os seus filhos, que o seu marido, que a sua esposa, que os seus pais, com aqueles que estão ali sobre o seu cuidado, cada atitude que eles têm. A Bíblia nos orienta que tudo seja para a glória do Senhor. Até mesmo aquela desorganização, às vezes, de um dia que o filho chega, entra com o pé tudo sujo, né? Tira as coisas do lugar, às vezes você acabou de organizar, deixa um brinquedo esparramado, deixa uma coisa jogada, tudo é para honra e glória do Senhor. Nós precisamos começar a trabalhar isso dentro de nós, e principalmente para aquelas pessoas que se identificam, que têm uma amargura, que tem esse espírito dentro do coração. Eu falava com uma pessoa ontem, e ela está na escola, ainda ontem eu dava o exemplo dela na escola, que ela dizia para mim assim: pastora, eu reconheci que eu sou uma pessoa amargurada, e essa amargura fazia com que eu, meus filhos e o meu marido brigássemos muito. E ainda eu dizia para ela: glória a Deus que você reconheceu que você era essa pessoa e que você não seja mais essa pessoa. Então, muitas vezes, nós precisamos arrancar essas vendas dos nossos olhos e reconhecer a pessoa que nós temos sido dentro de nós. Você precisa saber quem é você. Você precisa se conhecer. Você precisa sentar, pegar uma caneta e começar a anotar quem é você. Porque tem muitos que não se conhecem. A rotina, a correria do dia a dia tem feito com que muitos não se conhecem e por isso que não conseguem mudar.
E se você não mudar, nada mudará. Por que que muitos ainda estão dentro das igrejas, ouvindo palavras, mas ainda quando começam a falar de alguns pontos, reconhecem que tem esses pontos que precisam ser mudados? E por que que não viu antes? Porque não parou para se autoanalisar. Eu preciso entender verdadeiramente, ser humilde o suficiente para reconhecer quem eu sou. Não, pastor, eu realmente sou uma pessoa orgulhosa, às vezes eu sou impulsiva, às vezes eu faço cobranças desnecessárias, às vezes eu critico meu marido, eu critico meus filhos. Pastora, não, eu sou um homem muito carrasco, sou muito exigente, sou grosso com meus filhos, sou grosso com a minha esposa, eu não tenho paciência. Então, que bom que se você é esta pessoa, você está reconhecendo e o Senhor está colocando luz nas suas trevas para que aconteça essa mudança e que você viva aquilo que você tem buscado do Senhor, que esse vinho novo possa chegar até a sua vida. Mas tem muitos que ainda não têm reconhecido, ou então têm usado aquele termo que, meu Deus, eu sou assim e não mudo. Eu sou assim mesmo, se quiser é assim. Misericórdia. Isso não pode fazer parte mais da nossa vida. Nós precisamos ter um coração pronto para ouvir o Senhor. Nós precisamos ter um coração que ouve, um coração que teme, que luta para que essa mudança aconteça. Que muitas vezes renuncia a si mesmo, porque tem mudanças na nossa vida que vai exigir de nós um esforço muito grande, uma resistência muito grande e uma renúncia muito grande. Tem coisas que às vezes você ouve o Senhor falando com você, que é para você mudar, que é muito fácil. É tranquilo, não, isso não vai me fazer nem falta. Só que tem coisas que na nossa vida exigem um trabalhar no dia a dia. Vai ter dia que você vai se escorregar naquela situação, mas aí você vai se levantar, entender a voz do Senhor e continuar fazendo aquilo que você precisa fazer. A maior libertação que sofremos é a libertação de nós mesmos. E muitos ainda não reconheceram que o problema da sua vida é a amargura, de feridas do passado que não foram curadas e têm transferido isso para a sua geração. Muitos têm transferido essa amargura para a sua geração. A minha mãe, infelizmente, ela é uma pessoa amargurada até hoje. E por mais que você fala, você orienta, você mostra, ela é ainda daquelas pessoas que diz assim, não, eu não vou mudar. Não, eu tenho isso e acabou, eu não vou mudar. E infelizmente não consegue viver a glória do Senhor. E você vê que muitos ainda estão nessa condição. Só que eu tenho algo para te dizer. Você não precisa se sentir culpado, de repente, por feridas que foram abertas em você lá atrás. Porque senão você não vai conseguir sair dessa atmosfera. Você não pode deixar isso te pesar. Porque às vezes você também foi uma vítima. Você foi uma vítima de uma pessoa amargurada do passado ter transferido isso para você. Como eu, a minha mãe é ainda uma pessoa amargurada. E se eu não tivesse me levantado, feito uma risca no chão, eu também seria hoje uma mulher amargurada. E automaticamente eu iria transferir isso para a minha geração. Só que eu fiz essa risca, eu resisti a esses sentimentos. Eu não deixei ser dominada e tomada por aqueles sentimentos. E eu tive situações para me deixar uma pessoa amargurada, eu tive. Eu vim de pais separados, que a separação dos meus pais para mim na época foi muito doloroso. Eu sofri muito com a separação dos meus pais. Aquilo me criou uma revolta muito grande, uma amargura muito grande, de ver as atitudes que eu via dentro da minha casa com os meus pais. Depois vivi uma situação, fui molestada na minha infância.
Depois me casei achando que iria viver o casamento conto de fadas. Tive um casamento frustrado. Depois tive um filho que nasceu, que era o sonho da minha vida. A criança doente. Então assim, eu tive muitas situações que poderia me conduzir a uma amargura. Mas de todas elas eu fui vendo, reconhecendo e superando. Então nós não estamos livres de viver momentos que pode nos levar à amargura. Mas eu não posso deixar esse sentimento da amargura dominar a minha vida. Eu não posso deixar que esse sentimento domine a minha geração, a minha família. Eu preciso fazer uma risca no chão e buscar a ajuda do Senhor, para o Senhor curar as minhas dores, curar as minhas feridas. Muitos precisam voltar na fonte e purificar o coração, arrancar as marcas do passado. E quais foram as marcas do seu passado? De repente, no passado, você viveu abusos, abandonos, traições. Quantas mulheres que foram traídas e hoje não conseguem perdoar o seu esposo. Vivem ali ainda com aquele sentimento, com aquela amargura, com aquela revolta. Né, com aquele sentimento assim que às vezes até estão casados, mas aquele sentimento ainda existe dentro de você e você precisa tratar esse sentimento. Você precisa buscar a ajuda do Senhor para essa cura acontecer. E isso vice-versa, de repente você também como homem, você também foi traído. E a traição do homem, não que as dores sejam diferentes, né? Porque a dor da traição, eu fui uma mulher traída. A dor da traição, se você não curar essa dor em Jesus, ela não tem cura. A verdade é essa. A dor da traição, ela só é curada em Jesus. É você olhando para o alto e dizendo assim: Senhor, me ajuda eu ser curada, me ajuda eu perdoar, me ajuda, meu Deus, eu não viver do passado, porque a dor da traição é isso. E para o homem é um pouco pior, né? Porque eles são muito machistas. Então para o homem uma traição também é muito difícil para ele se recuperar daquela dor. Mas precisa também ser curada no Senhor. É o Senhor que cura a dor. É o Senhor que cura as dores do passado. E muitos ainda têm permitido que esses sentimentos, às vezes a separação dos pais, como foi no meu caso, a rejeição, às vezes você foi rejeitado, às vezes você foi rejeitado pelos seus pais, às vezes você foi rejeitado por um amor, por um sentimento, por uma pessoa ao qual você se apaixonou e houve essa rejeição, e você se frustrou de uma tal forma que hoje você se encontra uma pessoa amargurada e o que sai da sua boca, às vezes é aquela palavra: eu não quero casar, eu não quero me casar, eu não quero me casar. E isso é nada mais do que uma frustração do passado, uma rejeição, de repente por uma pessoa. E você precisa superar essa dor da rejeição. Você precisa recuperar essa dor do abandono. De repente você perdeu uma pessoa que você amava muito, seus pais, o seu esposo, a sua esposa, até mesmo um filho. E às vezes hoje você se tornou uma pessoa amargurada, porque você teve essa perda. Nós temos testemunhos no nosso Destinos Curado, né, de uma das nossas obreiras que teve uma perda de um filho. E um filho é um filho, não adianta, meu Deus do céu. E ela curou essa dor, essa amargura, foi nos pés do Senhor. Então, se você porventura se sente amargurado por uma perda, perdeu alguém, um ente querido, uma pessoa que você amava muito, isso para você não pode ser o fim. A dor, às vezes, a saudade vai existir, mas você precisa se levantar, você precisa continuar a sua vida. Você tem uma vida, o Senhor deu a você uma vida, e você precisa fazer uso desta vida. Você não pode ser dominado por esse sentimento, por esta amargura. E muitas vezes nós também precisamos entrar dentro de nós
e entender de onde está vindo esse sentimento, de onde está vindo essa amargura. E nós precisamos ir na causa desse sentimento, na causa dessa dor, na causa dessa decepção, dessa amargura, para que essa amargura seja curada. A fonte de muitos corações precisam ser curadas. Muitos precisam pegar a palavra e jogar na fonte do coração. É como eu dei o exemplo dessa mãe que perdeu o filho. Se eu não me engano, o filho tinha 18 anos. E ela se lançou no Senhor para essa cura. Por quê? Porque se não for na palavra, se não for pela palavra, se não for por amor ao Senhor, nós não vamos conseguir. Muitos precisam voltar lá na fonte e purificar o coração, arrancar as marcas do passado, situações que você viveu lá atrás, decepções e frustrações que você viveu lá atrás, momentos de dores, de dificuldades que você viveu lá atrás e você precisa superar. O Senhor, Ele tem uma eternidade pela frente para cada um de nós. E todos nós vivemos um momento de frustração, de dores no passado. E nós não podemos permitir que as dores do passado afetam as nossas vidas hoje e automaticamente afeta a nossa geração. Se você analisar, tem hábitos que às vezes os seus pais tiveram, que você também teve, e às vezes você olha para os seus filhos também têm. Então isso são transferências que nós vamos fazendo automaticamente. Agora imagina a nossa frustração, as nossas dores, as nossas amarguras, as nossas decepções do passado. Se nós não tratarmos, se nós não curarmos essas dores, essas frustrações, os nossos filhos se tornarão uma geração frustrada. Os nossos filhos, eles não vão conseguir viver por si mesmos. Às vezes nós falamos com adolescentes, com crianças, e nós vemos que aquela criança, que aquele adolescente, ele tem um bloqueio. Ele tem algo ali que impede, muitas vezes, até mesmo dele conviver com mais adolescentes. E aí você começa a entender que a atitude daquele adolescente, ou até mesmo daquela criança, é um reflexo do que ela vive dentro de casa. De pais, muitas vezes, que ficam ali limitando os seus filhos, colocando sempre um obstáculo, não deixando seus filhos crescerem, não deixando seus filhos viverem as suas experiências. Por quê? Porque um dia ela sofreu uma decepção, um dia ela viveu uma dor, um dia ela passou por uma situação e hoje ainda ela não foi curada. E o medo está dentro dela. E ela não dá essa liberdade para os filhos viverem e ter suas experiências. Eu sempre fui uma mãe muito bem resolvida referente aos meus filhos. Meus filhos, eles têm que ter as experiências na vida. Eu tenho o meu mais novo que às vezes fala assim para mim: mãe, eu posso ir para a escola de bicicleta? Pode. Eu oro para uma legião de anjos acampar ao redor, porque eu sei que ele corre. É menino, né? Menino é menino. Mas eu não posso limitar. Não, meu filho, vai que você cai. Não, meu filho, vai que alguma coisa acontece. Não, meu filho, não vai não, é perigoso. Não, ele precisa ir, ele precisa ter as suas experiências, ele precisa saber até que limite ele pode, o que realmente é perigoso. E se cair, levanta, criatura. Levanta. Então assim, nós precisamos dar essa liberdade para os nossos filhos viverem a vida deles. Ainda como foi dito, se eu não me engano, acho que no domingo, que a bispa dizia que os homens, os meninos, nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem homens de verdade, a ter as suas responsabilidades, não ficar criando principalmente menino dentro de uma bolha. Tem mães de meninos que criam o filho dentro de uma bolha, com uma autoproteção. Não, menino cai, menino levanta, menino machuca, menino sobe, cai, machuca.
E as meninas também. Nós precisamos ensinar as meninas a serem mulheres bem resolvidas. Mulheres que sabem lidar com de repente, com uma casa, com uma cozinha. A cuidar, a fazer, ter um papel de mulher. Eu me lembro que quando eu era pequena, eu era jovem, eu ficava olhando a minha mãe, né? Minha mãe trabalhava muito, minha mãe foi uma mulher muito esforçada. Ela não media esforços, e eu morava no interior. A minha mãe trabalhava na roça. E a minha mãe, por um lado, ela me mimava muito. Porque ela chegava em casa, ela não me fazia cobranças. Se eu tinha limpado a casa, se eu tinha organizado a casa, não. Ela chegava cansada, muitas vezes, ela ia e fazia. E aquilo em mim foi gerando um certo incômodo, porque eu via que as minhas amigas eram cobradas pelas mães. A mãe fazia lavar a louça, limpar a casa, e eu comecei a me sentir incomodada com aquilo. E eu comecei a fazer, não porque a minha mãe me ensinou, não porque ela me cobrava para mim fazer, mas eu comecei a achar interessante as minhas amigas tendo ali a responsabilidade. Eu achava lindo, olha só, né? Eu achava lindo as minhas amigas terem que lavar a louça. Olha só, você está vendo cada coisa? Eu achava lindo as minhas amigas terem que lavar o banheiro da casa delas, limpar a casa. Eu achava aquilo um encanto. Eu falava, meu Deus, como eu queria também fazer isso na minha casa. Só que a minha mãe não dava muita importância. Ela chegava e fazia. Só que com o decorrer do tempo eu fui vendo aquilo, fui me encantando e comecei a fazer. E aquilo trouxe alegria para minha mãe. Então você vê que às vezes a autoproteção acaba impedindo dos nossos filhos viverem aquilo que eles precisam viver. E eu achava interessante as minhas amigas lavar louça. Olha que coisa. Então são coisas simples que nós precisamos começar a fazer e dar essa liberdade muitas vezes dos nossos filhos fazerem. E às vezes a minha mãe, de repente, por uma frustração do passado, por uma amargura do passado, por um sentimento do passado, ela queria me autoproteger e aquilo acabava me gerando algo que não era bom para mim, para minha pessoa. Então, às vezes, o sentimento, a amargura muitas vezes ela reage de várias formas. Né? Às vezes tem aquela mãe que grita por tudo, que tudo critica, que tudo para ela é um problema. Tem aquelas outras mães, ou até mesmo os pais, que se fecham muito. Não tem diálogo com seus filhos, não conversam. Às vezes não sentam com seus filhos para ouvi-los, para orientá-los. Por quê? Porque ela não teve isso na infância. De repente os pais, né, não ensinou isso lá atrás. E ela desenvolveu esse bloqueio, até mesmo com seus próprios filhos. Então os seus próprios filhos às vezes têm medo de perguntar alguma coisa, porque não sabe qual vai ser a reação, não sabe qual vai ser a atitude desses pais com eles. Às vezes vai fazer uma pergunta que é um pouco difícil, né, de responder, porque às vezes os adolescentes de hoje, eles vêm com umas perguntas que você tem que respirar fundo para responder. Às vezes esse jovem, essa criança, eles têm medo de perguntar, porque ele sabe que ele vai ser mal interpretado, ele vai ser criticado, ele vai ser, às vezes, não vai ser ouvido, não vai ser compreendido. E isso tudo vem de um sentimento que muitas vezes aquele pai, aquela mãe teve, que não tratou, que não foi tratado, que não foi lidado. E o Senhor, Ele tem colocado muito isso, né? Tem vindo muitas palavras falando sobre a amargura. Nós falamos alguns dias atrás sobre Ana. Ana foi uma mulher amargurada. A Ana só chorava. Depois nós ouvimos falar sobre Raquel. Raquel foi uma mulher que no início, aquela mulher foi incrível. E depois ela permitiu que a amargura tomasse conta da vida dela. Às vezes, você não se conscientizou que você está uma pessoa amargurada. Às vezes você não era,
Mas de repente há um momento de dor, de frustração, de repente uma decepção que você teve. Você tem se tornado esta pessoa amargurada, uma pessoa fechada, uma pessoa calada, uma pessoa que tudo para você é um problema. E de repente é uma ferida que às vezes está sendo aberta, que precisa ser tratada para que isso não afete aqueles que estão ao seu redor. Quantos casamentos que nós vemos que acaba infelizmente. Justamente por quê? Porque um dos cônjuges era uma pessoa dessa maneira. Era uma pessoa amargurado, mal amado, tudo criticava, tudo era problema, não tinha diálogo. Quantos são os casamentos que eles não conseguem olhar no olho um do outro? Não conseguem olhar um no olho do outro. E aí, esse sentimento tem afetado quem? Os filhos. Os filhos também, quando você começa a conversar com esses filhos, eles também não conseguem olhar no seu olho. Quanto atendimento que nós temos com os jovens, com os adolescentes, que nós falamos para ele, olha para mim. Quando você vai mais profundo na conversa, nós vamos descobrindo ali que isso tem vindo de casa, que os pais, eles não têm uma boa convivência, eles não conseguem ter diálogos, eles não conseguem um falar com o outro, um olhar no olho do outro. E tudo isso afeta quem? A próxima geração. E tudo isso vem do quê? De uma amargura. De uma situação que está dentro, de algo que precisa ser reconhecido e trabalhado. Tem sentimentos na nossa vida que ele não vai sair do dia para a noite. Ele vai estar ali. Só que aí você vai buscar a ajuda de Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda eu a arrancar esse sentimento. E aí você vai começar a lutar contra esses sentimentos. Aí em Lamentações 3:21, diz assim: eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. Muitos não têm tido esperança. Muitos não têm esperança nem de uma mudança em si mesmo. Porque a culpa, os desafios de repente que ela já tem vivido, a culpa, a condenação, o peso, a situação, tem roubado a esperança dela. E às vezes ela não tem tido esperança nem que aquilo que ela está vivendo aconteça uma mudança. Infelizmente, muitos ainda têm deixado ser dominado pela desesperança. E a desesperança, muitas vezes, alimenta a amargura. Porque uma pessoa sem esperança, ela fica com aquilo remoendo dentro dela. Torturando muitas vezes ela. E ela acaba se tornando, aumentando ainda mais a amargura. Por isso que nós precisamos lembrar daquilo que pode nos dar esperança. E o que nos pode dar esperança? Que o Senhor tem o melhor para nós. Que o Senhor guardou o melhor para o final. Que aquilo que nós temos colocado no nosso propósito, o Senhor vai nos dar graça e vai derramar do seu favor. Que aquilo que nós temos colocado diante do Senhor, que é a mudança que queremos para esse ano, ainda vai acontecer. Então nós precisamos lembrar daquilo que pode nos dar esperança. Senhor, eu tenho a esperança que esses sentimentos que têm me dominado, de repente a vida toda, ele vai sair da minha vida. Muitos, às vezes, por não reconhecer que essa amargura, que esse sentimento que tem aprisionado está dentro, às vezes não tem nem pensado em colocar no propósito da mudança. E eu já falo para você que se identificou com a palavra, que no fundo ainda há um sentimento ali, coloca aqui no teu propósito, que você não aceita levar essa amargura, esses sentimentos negativos, essa falta de perdão. Sabia que às vezes o orgulho nos domina de uma maneira tão grande que a gente acredita que a gente não precisa perdoar. Ou que você já perdoou. Eu falava com uma pessoa essa semana, e essa pessoa dizia para mim assim, que ela tem uma mágoa muito grande da pessoa que tirou a vida do pai dela.
Só que ela não sabe quem que é essa pessoa. Só que ainda esse sentimento grita dentro dela. E ela sabe que ela tem que perdoar, mas ela não sabe cadê essa pessoa. Na verdade, ela não conseguiu descobrir quem é essa pessoa para ela ir até essa pessoa e perdoar essa pessoa. E eu orientei essa pessoa da seguinte maneira: todos os dias você vai declarar: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, até esse sentimento sair do seu coração. Porque as nossas palavras, ela tem um poder muito grande no mundo espiritual. Às vezes você está aí com um sentimento te roubando as suas vitórias, roubando a sua paz. Às vezes você foi traída, você foi traído, e esse sentimento está aí te roubando. E você diz assim: não, eu perdoei, pastora. Mas quando toca na tua ferida, que fala sobre a falta de perdão, sobre uma traição, isso ainda grita dentro de você. É porque essa ferida ainda não foi curada. Essa amargura da traição ainda está dentro de você. E para você curar essa dor, você vai ter que usar da palavra. Muitas vezes com palavras de declarações: eu perdoo meu esposo, eu perdoo a minha esposa, eu perdoo essa traição, eu abençoo a vida com quem ele me traiu. Sabe aquela palavra ali contínua, que você fala: pastor, eu não acredito que eu vou ter que fazer isso. É ano de definições, é ano de mudanças, é ano de você deixar para trás tudo aquilo que te aprisionou, que te escravizou. A Bíblia mesmo fala, né? Não viva do passado. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Então essa coisa nova, o Senhor já está fazendo na sua vida. Essa libertação, essa cura, essa restauração, a materialização daquilo que você tem colocado, buscado dele. Só que aquilo que é para você fazer, quem vai ter que fazer é você. É você que vai ter que reconhecer essa amargura, esse sentimento. É você que vai ter que reconhecer esta falta de perdão. É como a palavra de Lázaro. Quando Jesus chegou para ressuscitar Lázaro, ele olhou e disse: tirem a pedra. Você acha que uma pessoa que é capaz de ressuscitar um morto, aquela pedra era um problema para o Senhor Jesus? Não era. A pedra, Jesus poderia chegar ali e falar: pedra, saia daí. A pedra ia sair, porque tudo obedece a ele. Mas o que Jesus nos mostrou com essa passagem? Que aquilo que é para nós fazermos, é nós que precisamos fazer. É eu que preciso tirar a pedra que muitas vezes está atrapalhando do morto ressuscitar. É eu que preciso tirar essa pedra muitas vezes da amargura, a pedra muitas vezes desse sentimento, a pedra muitas vezes da falta de perdão, para que o Senhor possa fazer com aquilo que estava morto ressuscitar. E isso depende de cada um de nós. Não depende de Jesus, ele está pronto para fazer, ele quer fazer. Só que tem atitudes e decisões que nós precisamos tomar. O perdão é uma decisão. Nós não perdoamos porque é fácil demais. Eu me lembro que quando o meu marido, eu tive uma fase no meu casamento que o meu marido, depois que ele veio para a igreja, né, que ele se tornou um homem restaurado, já tinha batizado, ele chegou em mim e falou assim para mim: amor, eu preciso confessar algo para você que está me incomodando muito e eu preciso te contar. E eu falei: vamos lá, né? Aí ele me contou muitas coisas que ele tinha feito, né, depois que nós tínhamos casado. E uma das coisas que ele me contou foi que a minha sogra, na época, apoiava ele nos erros que ele fazia. Que quando eu saía para trabalhar, a minha sogra pegava o bilhetinho que ele escrevia para minha vizinha, ia lá, entregava para minha vizinha e dizia: ó, tá tudo bem, já pode ir que ela já saiu para trabalhar. E ele me traía dentro da minha própria casa. E quando ele me contou isso me causou uma revolta da minha sogra, que eu falava: meu Deus, eu não acredito que essa mulher fez isso comigo. Né? Porque eu, na minha condição de sogra hoje, meu Deus, eu defendo a minha nora com unhas e dentes.
Não adianta, eu defendo a minha nora com toda a força da minha vida. Os meus filhos, que nem eu tenho o meu mais novo que ainda não se casou, mas o meu mais velho, ele sabe. Por quê? Porque a gente tem que fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo. E eu fiquei com aquele sentimento da minha sogra que eu falei, meu Deus, agora eu preciso perdoar. Porque na hora, você não quer perdoar. E aí eu me lembro que a primeira vez que eu tive que me deparar com ela, aquele sentimento gritava dentro de mim. Aquela vontade de falar, sabe? Aquela vontade de colocar tudo para fora. Por que que você fez isso comigo? E aí foi orando. Eu falei, gente, o perdão não é para ela, o perdão é para mim. É eu que preciso desse perdão. E aí foi ali, eu buscando do Senhor, Senhor, me ajuda eu perdoar, Senhor. Ela não sabia o que ela estava fazendo, ela não tem o conhecimento do Senhor. Eu não posso ser roubada por esse sentimento. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje ela já faleceu, mas esse sentimento saiu do meu coração. Mas quando muitas vezes nós recebemos algo, aquilo quer entrar dentro de nós, e se nós não tivermos sabedoria, aquilo gruda em nós e não sai nunca mais. Mas é nós que dominamos os nossos sentimentos, não é os nossos sentimentos que nos dominam. Aí, lá em Salmos 42:11 diz assim: por que você está deprimida, minha alma? Por que chora de melancolia? Olhe para Deus e logo o louvará. Outra vez, Ele põe um sorriso no meu rosto. Ele é o meu Deus. Olha para o alto, olha para o Senhor. Por que eu vou ficar olhando meus sentimentos? Por que eu vou ficar olhando por aquilo que eu estou sentindo? Por que eu vou ficar olhando para minhas mágoas do passado, para minhas dores do passado, e muitas vezes ficar ali alimentando a amargura do meu coração, porque eu não consegui, porque não deu certo, porque minha sogra me traiu, porque o meu marido me traiu, porque os meus filhos me maltratam, porque aconteceu aquela situação no meu emprego, porque eu fui na igreja, o obreiro não me deu atenção. Por que eu vou ficar alimentando essa amargura? Por que eu vou ficar alimentando esse sentimento? E Ele põe um sorriso no meu rosto. Ele é o meu Deus, então eu vou olhar para o Senhor. É Ele que me fortalece, é Ele que pode mudar a minha história, é Ele que pode me dar sabedoria para me conduzir bem a minha geração. Então por que eu vou ficar amargurada, remoendo o passado, por aquilo que eu vivi que não deu certo, por as pessoas que me maltrataram, se eu tenho um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que não tem limite para nos abençoar. Eu vejo assim, gente, nós estamos vivendo um momento da nossa vida que nós precisamos tomar uma decisão muito certa. Eu não vou deixar que nada mais me impeça de eu viver aquilo que o Senhor tem para mim. E isso tem que estar dentro de cada um de nós. Eu não vou permitir que mais nada, sabe o que é nada? Nada mais me impeça de eu viver aquilo que o Senhor tem para mim. Então, o que for preciso eu fazer da minha parte, eu vou fazer. E aquilo que for difícil demais, porque às vezes é um sentimento, que for difícil demais, eu vou buscar a ajuda do Senhor. Eu vou me prostrar diante do Senhor e falar, Senhor, me ajuda. Arranque esse sentimento, arranque esses pensamentos, arranca aquilo que está dentro de mim, porque eu não quero ser dominado por esse sentimento, porque eu quero buscar, lutar pelas minhas vitórias, viver as bênçãos que o Senhor tem para mim e para minha geração. Amém? Se coloque de pé, por gentileza, com o seu propósito no seu coração. Eu gostaria que neste momento você fizesse uma autoanálise da sua vida. Eu gostaria que você analisasse um pouco sobre você. Porque às vezes você diz, pastora, eu não sabia, pastora, eu não tinha me dado conta. Mas ainda eu tenho, pastora, sentimentos de amargura. Eu ainda tenho coisas que quando toca, mexe comigo. Eu ainda tenho dificuldade com a minha sogra. Eu tenho dificuldade, pastora, de perdoar o meu marido, a minha esposa, o meu sogro.
Eu tenho dificuldade de perdoar algumas pessoas ainda que me feriu no passado. Eu tenho dificuldade, pastora, de me perdoar, porque tem muitos que o problema dele não foi com ninguém, foi com ele mesmo. Por ter feito tantas escolhas erradas no passado. Às vezes se envolveu com pessoas que não deveriam se envolver. Às vezes destruiu casamentos por falta de sabedoria. Às vezes cometeu o adultério, cometeu o aborto. Às vezes fez escolhas que no passado, hoje, você sabe que é errado. E no passado, às vezes você fazia ali, estava tudo certo. E às vezes hoje você se culpa por aqueles erros do passado, por aquelas escolhas erradas. E às vezes o diabo ele tem aproveitado desses sentimentos e te escravizado ainda mais. E você precisa trazer a consciência. Você precisa se conscientizar que você não é o erro do seu passado. Você não é aquilo que você viveu no passado. Você é aquilo que o Senhor diz que você é. Ele deixa bem claro que Ele apaga os nossos pecados. E do nosso passado Ele não se lembra mais. E hoje, de repente, você se encontra uma pessoa amargurada por erros do passado. Ou até mesmo por não ter sido uma boa mãe. Por não ter sido um bom filho. Um bom pai. E hoje você carrega esse peso, essa culpa, essa amargura, essa dor na sua alma. E o Senhor, Ele quer que você se liberte desses sentimentos. O Senhor, Ele quer que você se liberte dos sentimentos de amargura. É tempo de cura, de curas internas. E o Senhor, Ele quer te curar. Ele quer curar o teu destino. Ele quer mudar o seu destino. Ele quer escrever uma nova história para você, na sua casa, com seus filhos. E eu vejo que uma tarde como essa, uma palavra como essa, ela não vem por acaso. Porque com o Senhor não tem, foi por acaso, não. Principalmente você que está na transmissão. Essa palavra não veio por acaso. Ela veio para curar o seu destino. Para mudar a sua história. E para aqueles que estão aqui comigo também. Você vê que o Senhor, Ele é um Deus de segundas chances. E Ele sempre traz para nós a consciência. Porque às vezes você já ouviu tantas palavras. E nós temos tido palavras assim que, meu Deus. Só que às vezes vem uma palavra em um dia que o seu coração ele está aberto para aquilo. E aí há um despertar da sua parte. E é onde essa mudança acontece. Então eu gostaria que neste momento você falasse com Deus. Você buscasse essa ajuda do Senhor. Fala, Senhor, me ajuda. Me ajuda a entender o que eu não estou entendendo. Me ajuda eu ver o que eu não estou vendo. Ou Senhor, me ajuda a eu me curar, meu Pai, porque hoje o Senhor me mostrou. Hoje eu estou vendo. Fala com Ele nesse momento. Para o alto, pois o meu Deus nunca falhou. Na vida tem um tempo para tudo. Tempo de calar e falar. Calar as vozes das emoções e te adorar, a ti. Eu levanto a minha voz, pois tu és o meu socorro. Eu não vou parar, eu vou te adorar. E uma coisa faço, te entrego o meu coração, pois eu sei que o meu
futuro está a ti. Eu levanto a minha voz, pois tu és o meu socorro. Busca esse socorro no Senhor. Busca ajuda. Se há marcas que têm te trazido dores do passado, fala com o Senhor nesse momento. Fala: Senhor, eu entrego a Ti meu coração. Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda eu romper, Senhor. Me ajuda eu arrancar, meu Pai, essa amargura do meu coração. Fala para Ele neste momento. Fala: Senhor, arranca, meu Pai, de mim esses sentimentos, meu Deus, que têm me acompanhado há anos. Às vezes desde a infância. Você não conseguiu perdoar aquele que de repente te abandonou, aquele que te maltratou. Quantos são os filhos que às vezes se sentem rejeitados porque a sensação que ele tem que os pais gostam mais de um filho do que do outro? Isso é uma mentira. Eu tenho 2 filhos, meus filhos eu amo da mesma maneira. Então às vezes vem sentimentos para roubar o seu destino, para mudar a sua história, para te tornar uma pessoa amargurada, uma pessoa rancorosa, uma pessoa vingativa. Então busca a ajuda do Senhor. Fala: não, Senhor, eu não aceito, meu Deus. Eu não aceito que as marcas do passado me afetam mais. Eu não aceito que o abandono, que o desprezo, que, meu Pai, que muitas vezes, Senhor, os abusos. Às vezes você foi uma pessoa que você foi abusada no passado, foi molestada no passado. E às vezes você tem um bloqueio. Às vezes você não consegue ter uma união ali com o seu marido, com a sua esposa, por um bloqueio do passado. Porque no passado você sofreu esse abuso, você sofreu esses maus tratos. E hoje você transfere isso para a sua família. Então busca a ajuda do Senhor. Busca essa cura interna. Busca essa cura dentro de você. Fala: Senhor, eu sou essa pessoa, eu vivi isso, meu Deus, no meu passado. Mas me ajuda, Senhor, cura as minhas dores. Cura o meu passado. Cura, meu Pai, essas situações que eu vivi. Que isso que eu vivi seja somente para exaltar o Teu nome, seja para curar as dores de outras pessoas. Porque o nosso passado, as dores do nosso passado, serve hoje para nós curar as dores de outras pessoas. Hoje eu posso falar com força sobre a traição, porque eu sei, eu fui uma pessoa traída. Eu sei a dor de uma traição. Mas eu sei também que o Senhor, Ele cura a dor da traição e Ele restaura um casamento. E Ele faz você viver dias e momentos felizes, sem a culpa, sem a condenação do passado. Isso é na tua vida em todas as áreas. Então que o Senhor nesta tarde, Ele possa estar colocando luz nas suas trevas. E que você entenda, que você veja o que de repente você não estava vendo. Às vezes você está aí no propósito da mudança, com uma força total, buscando, clamando. E aí tem coisas ali dentro impedindo você de você viver aquilo que o Senhor tem para você. Então que o Senhor possa te mostrar e te trazer a consciência, e que você possa viver o melhor final de ano da sua vida. Que as vendas possam cair, que aquilo que você não estava conseguindo ver, você passa a ver. E aquele sentimento que às vezes para você, pastora, não é bem isso, que você se conscientiza desse sentimento, e que você esteja com um coração aberto para ouvir a voz do Senhor e dar a oportunidade para o Senhor entrar no seu coração e curar esta ferida, esta mágoa, esta amargura, este sentimento que às vezes tem te aprisionado, te escravizado. Às vezes você achava que já estava resolvido, mas quando toca nessa ferida, ela volta a doer. Não,
Essa ferida do passado, ela precisa existir somente a cicatriz, para você curar dores de outras pessoas. Então eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar o seu coração. Eu quero abençoar o seu propósito da mudança. Que situações que você colocou neste propósito, que você não entre com eles para o ano de 2026. Que seja um final de ano de definições, de curas internas. Que o Senhor possa curar as dores do seu passado, as marcas do seu passado, que estavam aí aflorados no seu coração. Que essas marcas possam ser cicatrizadas no nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família e eu concordo com todas as suas orações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.